Olá, bem-vindos ao nosso Pode Falar Português, da Brazilian Play and Learn, podcast que fala sobre português como língua de herança. Esse podcast que recebe o apoio da UCLA, do Latin American Institute, através do prêmio que a gente recebeu. E nesse espaço a gente conversa com pessoas que têm a ver, né, com esse universo. A gente conversa com educadores, a gente conversa com pais, mães e também hoje essa pessoa muito especial, que é aquele caso que a gente quer mostrar para vocês. Gente, vale a pena o investimento de tempo, de paciência, de viagens ao Brasil, de aulas de português, que é a Cana. A Cana, ela é compositora, cantora e atriz de voz. Ela estreou a sua voz em Los Angeles, no mundo do jazz e música brasileira em 2007. Agora ela tem carreira solo. E além de cantora, ela também dubla tanto em inglês quanto português. Inclusive, o sucesso brasileiro da Netflix, Só Se For Por Amor, ela faz a voz em inglês da personagem Eva. Então, olha que bacana, ela pode dublar em português e em inglês. Eu sou a Bia Borim, cofundadora do Brazilian Play and Learn, e quem vai conduzir essa entrevista com a Cana é a minha sócia, Mariana Leite, diretamente do closet dela. Oi, Cana, Oi, Mariana, tudo bom? tudo bem? Então, estamos começando mais um Yay! episódio do podcast Pode Falar Português, diretamente do meu closet, como vocês já sabem, já é tradição aqui, eu falo do meu closet, porque é o lugar mais silencioso da casa com duas crianças pequenas, tá certo? Beleza. Desculpa, eu tô aqui no meio do estúdio, hoje eu tô no meio da mudança também, então Tá galera, I'm so mudando? sorry. Olha só que Bem, a maravilha. gente tá arrumando e mudando as coisas, enfim, Entendi. tá tudo certo. Tudo bem? Tudo bem. E esse podcast é um podcast que a gente fala sobre português como língua de herança. E aí, cada mês, a gente convida alguém para conversar sobre esse assunto. E a primeira vez vai falar: vocês estão vendo que a Bia não está aqui, né? Hoje sou só eu. Estou aqui só eu. Vou ver se eu consigo fazer isso sem a Bia. Bia, cadê você? Mas tudo bem, vamos, Você vai vai conseguir. conseguir. Aí eu falei para Confia. Bia: Bia, a gente fala sobre esse negócio de português como língua de herança, mas eu queria conversar com uma pessoa que, desde que eu conheci, eu fiquei, gente, esse negócio de língua de herança é verdade, existe, pode acontecer, é mágico, que é a minha amiga Cana Shimanuki, que é uma pessoa que fala português como língua de herança. E por isso que eu resolvi te convidar, Cana, Hum, porque eu sempre, desde que eu te conheci, fiquei maravilhada sim. com o seu português. O seu português Ai, canta. gente. Caninha, eu queria que você Obrigada. começasse conversando, falando pra gente, para as pessoas que estão ouvindo e vendo, que não te Sim. conhecem, como é, por que que o português é sua língua de herança? Quem é brasileiro aí nessa história? Né, na minha história, a minha mãe é brasileira. Ela é da Bahia e, ela conheceu meu pai no Brasil, Uhum, aí ela, se mudou para o Canadá com meu pai, aonde eu nasci, uhum, e aí, bem, desde lá ela tá fora do Brasil, então entendi. E a sua uhum. mãe, quando conheceu o seu pai, que língua eles falavam entre eles? Cara, eu acho que quando eles se conheceram era português, Porque o porque seu meu pai fala pai português. ele falava, hoje em dia ele não fala tanto, mas na época ele saiu do Japão, chegou no Brasil, Uhum, e ele foi aprendendo a língua, né, porque ele morou lá, estava trabalhando lá, uhum, e ele acabou falando, aprendendo, então eu acho que no início entre eles era português, uhum. aí só depois que minha mãe começou a aprender outras línguas. A sua mãe fala japonês? Ela fala ainda, tem sotaque, né, obviamente, e tem Claro. coisas que ela não lembra Aham, tanto aham. quanto, mas assim, se ela for para o Brasil, Japão, ela consegue sobreviver tranquilo. Maravilha. Vocês nunca É, moraram no Japão? não, Foi nunca. Canadá e depois Estados Unidos? Eu, né, minha Ah, irmã, ela nasceu no Japão, então eles já moravam no Japão antes de eu nascer, mas é. depois que eu nasci, viemos para cá e ficamos aqui. E me conta uma coisa, Hum. crescendo desde pequena, na sua casa, que língua que vocês falavam entre vocês, a família? Cara, então, eu sempre penso nisso, porque o que eu lembro, assim, a língua dominante dentro de casa era japonês. Olha. Minha mãe falava português comigo, falava com meu pai de vez em quando, assim,
Mas assim, eu nitidamente lembro, tipo, com 11 anos, que foi com 11 anos que a chave virou. Mas Entendi. com 11 anos eu lembro, assim, de não poder entender tudo que minhas tias no Brasil falavam comigo, meus primos, eu ficava assim: "Ah, eu acho que eu entendi", então eu respondia sim e não pra tudo. Entendi. Então, você acabou de falar que com 11 anos a chave virou. A chave É, virou para falar mais português? pra falar mais português. Como foi isso? Foi uma coisa que aconteceu? Eu acho que foi uma vontade própria de sentir: "Poxa, eu não consigo brincar com meus primos, falar direito com minha família". E aí eu também comecei a gostar muito de muito de novela, televisão brasileira, né. Adoro, sim. E Qual é a novela que você mais gostou na sua ai, vida? gente, bem, a novela que marcou muito foi O Sim. Cravo e a Rosa, Ah, porque vida. foi minha primeira novela adulta, assim, que Entendi. eu assisti. Não era Chiquititas, não era, sabe, coisa Entendi. de Aham. Malhação, nem gostava de Malhação, nem um pouco. Aí eu gostava de coisa que todos os adultos estavam assistindo, Então, né. É. crescendo na sua casa tinha TV Globo, tinha televisão brasileira. Só começando com 11 anos, 11, 12 anos que minha mãe pediu Globo em casa, Entendi, e eu comecei a assistir novela com frequência, que ajudou muito, aliás, para entendi. E aprender, para crescendo, ouvir. vocês vinham ao Brasil com frequência, de criança? Não, eu lembro bem pouco, assim, para o Brasil, eu acho que eu fui, a gente tentava ir todo ano, mas não era uma coisa tão normal quanto eu ia para o Japão. Japão era uma assim, todo verão a gente ia lá para ver meu avô, minha avó. Então você fala japonês fluente como você fala português também? Não, eu falava japonês muito melhor antes, mas hoje em dia meu português já ultrapassou meu Já passou. japonês, já, Então muito você mais. diria que o seu português, além de ser a língua Hum. de herança, foi uma língua também que você escolheu falar? Você quis falar português? Sim. Eu acho que foi uma combinação de coisas, Mariana, porque, assim, além de querer, porque eu queria comunicar, eu também me interessei muito para a cultura brasileira. Eu comecei a ouvir música, né, tipo, com minha mãe comprava disco de Axé Bahia, meus primos dividia Sandy& Júnior. Então, tipo assim, eu queria fazer parte disso também, eu não queria sentir por fora, né. E crescendo na sua Aí casa, você lembra da sua mãe ouvindo música brasileira? De criança? sim. Antes dessa chave virar, Ah, tinha não. tanta quando você não tinha tanta Sim, escolha, interesse. que era Sim, que sim, é sim. que rolava, assim, no carro ou em casa, você lembra Não, disso? assim, eu acho que 80% de tudo antes da chave, né, da virada do cha da do meu interesse, Uhum. não foi muito não. Minha mãe, ela dançava muito em, apresentações de samba e lambada no Canadá, Aham, então eu já estava, assim, no meio. Meu entendi. pai, a minha memória mais, assim, antiga que eu tenho de música brasileira é meu pai cantando Raul Seixas, Maluco Beleza. Adoro. Aham. Então, tipo assim, são fragmentos, né, de lembranças de claro, assim, não é que a cultura brasileira estava totalmente Entendi, fora, mas não era uma mas coisa a o o tempo inteiro ali, eram na pontos. e eu acho que, assim, eu também não tinha interesse de falar. Eu falava, eu acho que quando era mais nova também eu cantava, mas sem entender a letra, sabe, só repetia som. Entendi. Porque é isso E que eu ia perguntar, você começou a cantar muito nova. Com quantos anos sim, você começou a cantar? comecei a cantar com 4 anos. Foi minha primeira apresentação com minha irmã, foi com 4 anos. E vocês cantavam música brasileira? Cantava uma mistura de coisa, né, foi muita música japonesa. Minha primeira apresentação aqui na Califórnia, com minha irmã, É. cantamos Chitãozinho e Chororó juntas. E você acha que nessa época, como você diz, você imitava o som, mas você não sabia exatamente o Exato, que não estava sabia falando? nada, não sabia nada, nada não. Você, minha luz, estrada, meu caminho, não entendia nada Bom, do que eu eu estava também falando. tem música portuguesa que até ia falar: "Hã?", tipo de Djavan. Nossa, mas oi? Oi? Eu só repetia, e eu gostava da melodia, então eu ficava lá, né. Porque uma coisa que é muito impressionante com o seu português, depois eu devo falar que você Hum, a dublar em português, é que sim, eu vou falar uma coisa que é ridícula, porque quando a gente que estuda e ensina português como língua de herança, a questão do é, sotaque não é importante, não é uma coisa
de se avaliar, a criança tem sotaque ou não tem Sim. sotaque. Mas no seu caso, me impressiona o quanto você, e vou fazer 1000 aspas deles, porque o que é sotaque? Sim, Mas não tem sotaque. A sim. pessoa que está ouvindo a gente agora no podcast está assim, pera, ela não é brasileira, porque você realmente, É, o seu sotaque passa de brasileiro. Que lugar do Brasil que você é? Eu brasileiro. posso, ela é da Bahia, ela é do Rio, ela é de São Paulo. Isso a gente pode, É, sotaques. Mas claro. vende como um sotaque brasileiro. Você acha que essa Que ligação... legal! Não, você sabe Eu disso, fico já te tão falei mil feliz. vezes. Para, não faz Não, dó. mas assim, isso é uma coisa que eu tenho o maior prazer e orgulho também, né, falar: Claro, "Poxa, eu realmente, tipo assim, eu faço parte", né, faz. eu não E eu ia te sou falar, você acha que a sua ligação com a música, o uhum, lance de você ser cantora, de você cantar desde pequena, sim, de ter esse ouvido sonoro, te uhum, faz ouvir, por exemplo, pessoas que são português como primeira língua, eu, outras pessoas, e sim, conseguir mimetizar o nosso sotaque de um cem jeito por que você cento, quase não tem. Você acha que a música 100%. e a língua tem essa conexão? 100%. Só pode ser, porque para mim também não tem explicação, porque, por exemplo, tem outras pessoas que eu conheço que Uhum, têm pai e mãe brasileiro, uhum, né, uhum. brasileiros, cresceram aqui, mas continua com sotaque. É. E tipo assim, e desde pequenininho, escutam português, vão para o Brasil. Eu acho que você tem menos sotaque que a minha filha, Olivia, que tem 7 anos. Então, Que é pai e a mãe sua brasileiro. filha O português dela é muito bom, exato, é ótimo, você sim, pode fala ter conversa, tudo. tudo, mas eu acho Aham. que você tem menos sotaque que ela. Assim, claro que É. eu sou adulta, mas essa questão da Sim. música, né? Não dá pra comparar. Mas essa Sim. questão da música, eu acho que te faz ouvir o som É. e entender o som direito, 100%, né? 100%. Porque é uma coisa assim, isso é uma coisa que eu notei, não é só uma questão de você pronunciar a palavra em si, Uhum, né, uhum, tem essa camada na língua, né, você tem que falar e pronunciar a palavra, é. ã, mas tem toda uma entonação e melodia da língua, O jeito que né. fala, né? A pessoa fala português, O fala cantando, né? exato. Português Aí brasileiro, claro. É. isso, aí dá para ouvir uma pessoa que tá pensando em inglês, além de pensar em inglês, tipo, toda, Dicção da frase. cadência o som da frase tá tudo em inglês, Isso, né. é. E quando eu entendi isso, que eu falei: "Ah, por isso que eu entendo sotaques um pouco melhor", porque não é só falar e pronunciar a palavra em si, é toda a entonação, toda a melodia da língua que faz uma pessoa falar de uma forma autêntica, né, com a Entendi. língua. E hoje em dia, na sua casa, vocês que eu sei que a sua irmã, por exemplo, é casada com um brasileiro. Vocês Sim, falam mais português agora, hoje em dia? sim, sim. Eu falo muito mais português, meu cunhado é brasileiro, meu namorado é brasileiro, com meu Pra falar sobrinho e as minha crianças, vocês sobrinha estão falando com também. eles em português? Com seus Sim, sobrinhos? sim. Aham. Minha irmã, ela tá falando japonês com eles, bastante. Então Entendi. ela Eles tá têm que fazendo um maior crescer trabalho. trilíngues. Inglês, Sim. environment, português É, e japonês. exatamente. Inglês vai ser fácil, na verdade ele já aprendeu um monte de coisa sozinho no YouTube, Mas deixa eu vídeo, te falar, assim. Olivia, minha filha, foi para a escola com 2 anos, pai brasileiro, mãe brasileira, a gente só falava português. Eu cheguei falando para a professora: "Olha, ela não fala inglês, nã-nã". Aí quando eu fui buscar no primeiro dia, a professora falou: "Ela não fala inglês". "Da onde, senhora?". Tipo, ela assim, Exatamente. se É, virou. Eu falei: "Então tá, né". Mas é isso, é, crescendo no é. lugar, e vai no parquinho, eles aprendem. Por É. isso que a E gente assim fala para as nossas mães: "Mantenha o português, fala o português". eu ia falar isso agora, Vai aprender, não tem sempre. jeito. Inglês não se preocupa não, É, é, eles se viram, vão virar, eles vão entender, o cérebrozinho é, é uma máquina brilhante. é. Inglês não se preocupa não gente, de boaça. O que a gente tem que investir sempre é a língua que eles não estão ouvindo todo dia. No meu Claro. caso, Aham. era isso, né. Uhum. Eu não conheci tipo, com 10 anos, 8 anos, tipo assim, eu sabia português, mas assim, era muito pouco, Então você muito foi pouco. estudar? Você estudou português alguma vez formalmente? Um semestre na faculdade. Mas isso já na faculdade. Com 11 anos que você fala que a Exato. chave virou, o que que Não, você foi aham. fazer para falar mais português? Olha, foi uma
Ai, Mariana, foi um monte de coisa. Eu acho que primeiro foi novela. Novela, assim, por mais que novela é novela, Não, eu adoro. amava eu amava, porque nas novelas eu via o dia a dia, né, como é que as pessoas falam de uma forma formal ou informal, quais são as piadas, nossa, eu aprendi um monte de coisinha que, sabe, não era legal, assim, tipo, eu lembro de ter ido num mercado brasileiro com minha mãe, e eu estava passando uma novela, e uma personagem falou: "Golpe do baú". E eu falava: "Que som legal, golpe do baú", e eu fiquei lá repetindo, assim, alto, golpe do fazendo ritmo, tipo, golpe do baú, golpe do baú. E eu gostava da sensação das palavras, né. Aí eu cheguei pra minha mãe falando bem alto: "Mãe, o que que é golpe do baú?" E ela olhou pra mim assim: "Minha filha, depois eu explico". Acontece. A minha filha Então todo dia à noite pede pra contar uma história, que não pode ser história que existe, tem que oh, ser história inventada. Ai, meu Deus, esforço. Aí eu começo a inventar a uhum. história, eu vou colocando umas palavras, aí ela para e pergunta umas coisas É, o que eu acho que é que é tão isso? óbvio, ela fala: "Que é nã-nã-nã-nã-nã?" Eu falo: "Ó, É, é isso". exato. Mas são esses Então vocabulários que enriquecem, né. exatamente. Então, novela realmente ajudou muito, de ver e entender o dia a dia, né, Entendi. como é que é como é que a gente fala todo dia. Uhum. E aí, a música ajudou muito, até para entender, aonde as palavras começam e terminam e toda again, entonação, toda a melodia da língua, né. Mas eu acho que o que ajudou muito, assim, com 17 anos eu comecei a frequentar um centro, Hum. espiritual, centro de Aham, umbanda, aham. aonde eu estava traduzindo muito para americanos. Ah, Então, tipo assim, eu estava traduzindo, palestras com uma linguagem que eu nunca usava, então, falando de automelhoramento, contextos, né, histórias espirituais, e isso, assim, me levou, eu acho, para um outro nível você de teve que de estudar, assim, palavras que você não sabia? estudar não, meu bem, eu fui só Foi na perguntando: "Que é isso?". Que é "Ah, isso? tá". Entendi, me explica, entendi. Exato. Mas quando Não, e é você fala que engraçado. na faculdade você foi estudar, foi um choque quando você foi estudar a parte o português correto, a gramática, você Sim. falou: "Hã? Nossa, o que ficou pra mim tipo assim, paroxítona, Nossa senhora". preparoxítona, eu fiquei assim: "Gente, espera aí, vamos como é que é isso?". E isso foi uma coisa, eu acho que a sorte minha também é que eu não estudei português como uma segunda língua, Uhum, né, tipo assim, eu precisava entender o português através da gramática, né. Não aham. foi assim, eu estava mergulhada, eu estava dentro de vários contextos, cheio de brasileiros, eh, Na aula que você fazia e tinha outras pessoas que falavam tão bem quanto você? todo mundo já estava no nível que dava para conversar, mas ninguém era brasileiro. Era Entendi, americano, um país que fala espanhol, entendi, mas ninguém era, assim, brasileiro para como eu, só o professor, né. claro. Mas, então, assim, quando eu era mais nova, novela ajudou muito, Uhum, televisão, isso e música. Eu lembro de ter cantado música da Ivete Sangalo, aham. Sandy Júnior, música também ajudou muito. Aí, eu acho que o que realmente, tipo, me levou para o nível que eu tô hoje traduzindo para americanos, né, e também, tipo, expandindo meu vocabulário. Isso que me fez crescer muito. E E hoje claro, ajuda, namorar brasileiro, claro. andar com É brasileiro. isso que eu ia te perguntar. Quando você tá numa roda de brasileirada e a gente começa a falar tudo junto e rápido ao mesmo tempo, e mandar expressão, às vezes você fala: "Uê!" Ou você já se sente Sim. totalmente Eu acho que depende, tipo assim, muitos brasileiros aqui em LA, uhum. tem muita referência de coisas que eu nunca vivi, né, Faz tem parte da isso cultura, né, quando a pessoa tem uma exatamente. referência cultural. Aham. Exato. E também tem coisas, tipo frases, ditados, Uma vez a gente estava conversando na Vox e hum, converso com você normal, né, tipo, eu vou sim, conversando. Eu acho que eu falei uma expressão idiomática com expressão. você, aí você falou: "O que que é É. isso?" Eu falei: "Ah, é, né", porque claro, igual Eu sou inglês. gringa, gente, É, você é eu sou gringa. É, gringa. ela não sabe. Ou fiz alguma piada, tipo, de trapalhões, não sei, eu falei alguma coisa que era eu falei: "Ah", Não,
tem essa parte cultural que acontece com a gente, por exemplo. Não que o meu inglês seja tão bom como o seu português, não é. Mas Não, mas com o americano, eu trabalho full time com o americano. Então, sim. meu inglês é tipo, bom, excelente. Mas às vezes tem alguma coisa que eu falo, tipo assim, Uhum. falando, ou uma expressão, ou. O que que é? A gente foi assistir uma peça de teatro e tinha Nossa. eu não lembro o que era. E todo mundo da plateia. Não era. Antes da peça, eles fizeram tipo um joguinho de música de Hum. comercial. E eu me senti tão humilhada, porque eu olhava pro pai e falava, sabe, tipo, I have no idea. você fala pra você, o chiclete que chegou, Babalu Melancia, que era a propaganda de um chiclete quando eu tinha Bem, 10 Babalu eu conheço, mas a a música propaganda. E não. nessa peça, eles iam fazendo, cantando as músicas das propagandas, eu ficava assim, né? Isso, Eu não faço a mínima Não, ideia. Então, tem a parte assim, cultural, né? exato. E tem, tipo, tem comediantes também que eu vejo um vídeo e, assim, tem coisas que eu entendo, rio junto, mas tem outras coisas que, assim, passou. Eu falei: "Não entendi". Não entendi a piada, não Então saquei o que ele quis dizer. não entendi nada. Mas, assim, isso claro, eu acho que isso também, faz parte do meu processo de, tipo, poxa, eu tenho que lembrar que, português é minha segunda língua, Uhum, né, então, tipo assim, eh eh porque eu ficava envergonhada, né, uhum. antigamente eu ficava com vergonha de falar: "Poxa, eu não entendo, eu não sei, nã-nã-nã". Mas, cara, assim que eu deixei a minha vergonha de falar, de nã-nã, porque eu também tinha um sotaque, eu não sabia ler direito quando era mais nova. Aham. Então, eu precisava, tipo, deixar a minha vergonha do lado e falar: "Não, vou ter que errar". Eu trocava palavras, femininas, né, pra masculina, assim, tipo, Porque ai, tipo, a tribo, aham. a tribo, tipo, ninguém me ensinou a tribo até eu errar, entendeu? O tribo, porque o Exa entendi, exato, claro. né. Ou regras tipo EMA, né, o problema. Nossa, demorei muito para lembrar o problema, o que for EMA, né. Aham. Então tem umas regrinhas que eu fui aprendendo com E os também amigos. a gente tem que sempre lembrar que nem todo mundo no Brasil fala português correto. O que é o português Uhum, correto, né? A gente mesmo, uhum. falando português, o coloquial do dia a dia, faz erros Sim, gramaticais sim, e os coloquialismos, e as diferentes sim, regiões do Brasil usam diferentes expressões, e acho que também claro. esse, o importante é a comunicação, e nisso você está 100%. E me fale uma coisa, sua carreira de cantora, você canta música brasileira, você tem esse prazer em cantar música Tenho, brasileira e continuar perpetuando a cultura, como é isso? tenho. Eu comecei, cantar música brasileira bem pequenininha, né, como eu falei, cantei Chitãozinho e Xororó com minha irmã com 6 anos, 7 anos. Então, música brasileira, de certa forma, sempre estava na minha vida. E e aí quando eu decidi profissionalizar, Uhum. né, minha carreira de música, eu naquela época eu estava cantando muita música, na verdade, eu comecei a ouvir, escutar bossa nova com 14 anos. E bossa nova, tipo assim, despertou uma coisa em mim que eu amei. Eu amei, fiquei apaixonada pela bossa nova, que foi através da bossa nova que eu entrei no mundo de jazz, Enten né. então o jazz veio Então pela bossa nova, não foi ao contrário, exatamente, você não, começou pelo jazz brasileiro, começou pela bossa exatamente. nova, entendi. Porque, assim, na verdade, eu cresci ouvindo pop, eu cresci ouvindo, como eu falei, Ivete Sangalo, tudo que é música baiana, Sandy Júnior, tudo pop. Aí, eu estava tão acostumada com aquela linguagem, quando eu ouvia bossa nova, era um outro mundo, Como você né. descobriu a bossa nova? Você lembra? Foi sim, foi um disco, você lembra do filme Women on Top? Com Penélope Cruz e o brasileiro lá, Maurílio não, esqueci o nome dele, o cara que fez o Clone. Murilo Benício. Isso, Murilo, isso. Eu sei. Era ele, Era é o filme mulher. brasileiro ou americano? O filme americano? Não, eu acho que o filme é americano, que é Ah, com Penélope Cruz, ela era a atriz principal, mas o Murilo, ele era o co-star, né. Eu acho que era no Brasil, nem sei, eu nem assisti o filme. é. Mas eu lembro que quando o filme lançou,
eu estava num festival que eles estavam dando a trilha sonora de graça para todo mundo. Ai. E eu peguei e eu comecei a ouvir, tinha Elis Regina, era Jobim, era um monte de Aham. artistas de Clássicos bossa da nova, bossa de nova MPB. brasileira. Aham. E aí, eu fiquei lá ouvindo, e isso foi o primeiro gostinho, né, de "Uau, o que é isso?". Aí, eu minha mãe comprou um disco para o meu pai como presente da Gal Costa, cantando só música do Jobim. Ai, Aí isso mudou minha vida. Assim, Gal Costa aham. já é uma cantora que eu tenho muito admiração e carinho, e aí ela cantando todo aquele repertório do Jobim com arranjos lindos, assim, eu fiquei encantada, eu ficava ouvindo Quero isso, horas, todo dia. É. quero isso pra mim, quero isso pra mim. É, exatamente, eu fiquei apaixonada e eu vivi aquilo, sei lá, por 1 ano e meio só ouvindo ela e aquele disco, e foi aí que eu falei: "Cara, eu adoro cantar em português", e aí foi, né, com 14, 15 anos que foi moldando, assim, mais, na direção de bossa nova, jazz, isso. E hoje em Mas eu gosto de dia, cantar tudo, eu gosto de cantar sertanejo, gente, pelo amor de Deus, samba. quem tá ouvindo aqui, pelo amor de Deus, vou pedir para ela falar agora do que ela tá fazendo, onde encontrar, onde ouvir, mas é a voz de um anjo, e eu não estou brincando, uma voz maravilhosa, Ah, linda, gostosa, obrigada, não é porque é minha amiga não, mas obrigada. tá bom. Mas, Cana, conta então para todo mundo o que você está fazendo agora, onde te encontrar, onde te ouvir, Hum, dá todo o esquema. sim. Bem, podem me achar, no Instagram, né, @kanashimanuki, e no meu site também, kanashimanuki.com, tem alguns detalhes lá. No YouTube também eu não tenho muita música lançada ainda, eu vou lançar mais músicas esse ano e ano que vem. Então eu tenho 3 projetos principais, é minha carreira solo, aonde eu canto músicas originais minhas, eu também trabalho como compositora, estou trabalhando agora com um musical, terminei de compor músicas para um musical novo, que só vai ser lançado lá na frente, mas fiquem ligados no Instagram que eu vou Em inglês ou em anunciando. português? Em inglês. Mas Ok. na verdade eu não fiz a letra, só fiz a Ah, música, a musical. melodia, a composição, e Ótimo. aí o letrista eu pedi ele para escrever, porque ele já tem mais manha com Entendi. esse gênero. E aí eu também faço trabalho de dublagem, de voice acting, Uhum, né, que também, eu acho que dublagem também nossa, eu comecei a dublar em português, gente, acredita? uhum. Eu Só lembro. depois só depois que eu comecei a dublar em inglês, eu falava para as pessoas: "Gente, minha primeira língua é inglês, tá, eu posso trabalhar em inglês". Aham. Mas eu Então, hoje em dia faço você está fazendo dublagem bastante também. dublagem. Assim, eu comecei, bastante, não muito, assim, direto, mas já fiz um bom trabalho, já tô fazendo esse trabalho de dublagem há 5 anos, então, Você dublou em é português, muito legal. e dubla em inglês Português e também. inglês. É. Hã? Você dubla nas 2 línguas. Nas 2 línguas, exato. E tá super legal, assim, é um trabalho muito legal, e me ajuda a melhorar meu português muito. Gente, porque tem uma personagem que tem que falar rápido em Uhum. por e eu ficava assim: "Gente, mais um", porque e não é você já fala rápido, né, então já é muito fácil para você. Eu consigo falar rápido, mas não é meu jeito, assim. Aí Claro, eu tenho que falar rápido em português, eu ficava lendo em português rápido, é difícil. difícil. Sabe, eu consigo ler, mas assim, ler rapidamente que acompanha, né, a marcação da cena e tudo, aí complica, mas assim, consegui. Peninha, pra gente terminar, uma mãe que está nos ouvindo agora, que tem as crianças Hum, brasileiras, ela é brasileira, mas os filhos nasceram aqui, sim, né? Que dica você dá para a mãe? O que que você acha que a gente, e eu vou ouvir também, porque eu tenho 2 filhas americanas, que é, você acha que a gente tem que fazer para a criança querer falar português, se sentir brasileiro, gostar da cultura brasileira? Tem alguma dica? Você estando do lado de lá, do lado de sim, filha, você está do lado de lá. sim. Eu acho que primeiro sempre fala português com ela ou ele, assim, sempre. Independente se seu marido é brasileiro ou não, claro,
se seu marido ou esposa é brasileira ou brasileiro e, assim, facilita, né. Então, Mas quantas mães falam: "Ah, eu sei, mas meu marido eu não consigo", sabe, tipo, é, não, toma uma decisão de sempre falar português com seus filhos, e seria muito legal, seja viagens para o Brasil, se vocês têm condições, né, mas ou brinca com outras crianças brasileiras, porque essa é uma pergunta, crescendo, você conhecia outras crianças brasileiras? não muito, era muito pouco. Era bem pouco, mas eu já vi amigos que levavam seus filhos para o Brasil, brincava com os primos e eles, assim, o estímulo que isso dava para as crianças aprenderem era muito, É a muito, questão do muito, muito. pertencimento, a questão de saber que existem outras Exatamente. famílias que falam É, português, outras crianças, que senão fica uma língua do nada, fica uma língua meio ET, assim. O que que é essa língua, né? Colocar e só de mamãe, só de pai, sabe. é. E assim, quando eles veem também uma outra criança falando, eles falam: "Poxa, eles também sabem falar?". Ou no meu caso, tipo, eu não conseguia comunicar com meus primos, então era aquela coisa: "Poxa, eu preciso aprender", sabe. Então, eu acho que são essas 2 coisas, não insiste em sempre falar português com eles, vai ouvindo música, né, tudo Brasil, mas eu acho que também chamando outras crianças que falam português vai ajudar muito, para eles também não se sentirem sozinhos e falar: "Pô, só eu que falo português na minha escola", o que for, né. Certo. Mas é isso. Ana, muito, muito obrigada por essa conversa, é uma delícia. Obrigada a você, Mariana. É sempre gostoso ouvir e ver pessoas que, apesar de não serem brasileiros, são segunda, terceira geração, Sim, continuam, valorizando a cultura brasileira, a língua com portuguesa, certeza. e juntos a gente que mora aqui vai colocando energia nesse potinho para ir crescendo. Exato. E eu também quero te agradecer e agradecer todo mundo, né, que está ouvindo. E também, assim, eu amo essa cultura, eu amo essa língua, então eu acho que isso também, né, de mostrar esse lado bom da cultura, pra Sim, gente também sentir: "Poxa, que coisa bonita que eu faço parte", né. Então isso também ajuda. muito. Obrigada, minha querida. E as Obrigada a você. pessoas vão atrás de ouvir essa lindeza, senão vão se arrepender. Voz de um anjo, minha querida. Gente linda, maravilhosa, Beijos. como vocês estão vendo, tem uma voz Obrigada, maravilhosa. Uma gente. artista incrível. Obrigada. Beijo, Caninha. Obrigada. Tchau, querida. Beijo, Tchau, Mariana. gente. Tchau.